Boa tarde. Hoje estamos aqui para mais uma Speed Talk da EMI. Hoje recebemos Gonçalo Coelho de Carvalho, que nos vem falar sobre como inovar a estratégia para resultados de excelência. Portanto, Gonçalo, muito obrigada pela disponibilidade e se tem mais demoras, passo a palavra. Muito obrigado, Filipa. Muito boa tarde. Antes de mais agradecer à Eminho esta oportunidade e felicitá-los e saudá-los pelas iniciativas que costumam ter relativamente a este tipo de eventos e à partilha de conhecimento. Eu passava-me a apresentar, portanto, sou um profissional que comecei a minha formação em arquitetura, à qual hoje não me dedico. Passei pelo ensino, pelas avaliações imobiliárias e comecei nas vendas num contexto industrial, tendo passado também por alguns grupos multinacionais. Fiz um MBA numa altura em que achava que a gestão fazia falta nas minhas competências, também fiz uma pós-graduação em gestão imobiliária. Até hoje já tenho 27 anos de gestão comercial, sempre, ou quase sempre ligado aos materiais e às tecnologias da construção. E mais de 15 anos em direção executiva, ligado sempre e gerindo o marketing e as vendas. E há 3 anos terminei o meu doutoramento em gestão empresarial aplicada com foco no tema da estratégia. Antes de falarmos, digamos, propriamente da estratégia, fazer um bocadinho o contexto que envolve a estratégia no âmbito dos negócios, contexto global, o contexto mundial. É óbvio que vamos hoje aqui falar um bocadinho da estratégia numa perspectiva de resenha sobre aquilo que são as filosofias e as doutrinas científicas do tema, relativamente aos negócios e às empresas, mas gostava que entendessem que é numa perspectiva de partilha e numa perspectiva de estimular a vossa inspiração e estimular também o vosso interesse. Não pretendo que isto seja uma aula, mas é importante reter que envolver o contexto atual tem muito a ver com o tema. E porquê? Porque a estratégia até final do século passado quase não tinha um contacto com aquilo que é a globalização, não tinha um contacto com a digitalização, porque a internet começou no início dos anos 90, ou perto disso, mas mais recentemente temos a pandemia, o aumento de preços das matérias-primas, o efeito da inflação, os conflitos de guerra geopolíticos, insegurança, as pessoas também com receios e com muita incerteza na tomada de decisão nos negócios e nas empresas. E aquilo que se sente é que, em função do desenvolvimento do conhecimento estratégico e das práticas e das boas práticas estratégicas no âmbito da gestão, que é necessária uma adaptação a este novo contexto, uma flexibilidade maior nos negócios para adaptar os modelos de negócio e as empresas às realidades locais e às realidades internacionais. O que é facto é que isso aponta para que as empresas se tornem mais ágeis e que sejam mais rápidas a reagir às mudanças e que elas próprias sejam motores de mudança internamente, e isso obriga, digamos, a um novo rumo na tomada de decisão e nas opções estratégicas. Portanto, fazendo um bocadinho um sumário do que vamos falar aqui agora, vamos começar um bocadinho pela escola mais antiga para contextualizar, porque é um patamar importante, até porque hoje ainda é praticado, de certa forma, bastante, que é aquilo que chamam a estratégia competitiva, assente num objetivo de vantagem competitiva que tem a ver com Porter, com Michael Porter e com o modelo das 5 forças. É, digamos, a primeira escola de posicionamento, e é importante reter que a posição, ou seja, o posicionamento desta doutrina estratégica tem mesmo a ver precisamente com como esta estratégia se posiciona. E depois há uma segunda escola de posicionamento, que está no ponto 3, que é a estratégia do Oceano Azul, também que vamos falar, já num outro contexto, já depois, digamos, do novo século. Antes de falar da teoria baseada nos recursos, que também pega na vantagem competitiva, mas salienta a importância dela ser sustentável e salienta a importância dos recursos numa ótica de singularidade da estratégia e, portanto, daquilo que as empresas criam para serem singulares. E depois, num quarto aspecto, um modelo mais recente, um modelo mais fresco, digamos assim, que é o modelo das capacidades dinâmicas, com os seus microfundamentos. Depois há outros dois contributos que eu vou ao leve passar, porque têm a sua importância e têm a sua relevância no contexto do tema, que são estratégias com regras simples e o modelo da inovação aberta.
Portanto, começando pela primeira escola, que é a Escola de Posicionamento de Porter, que é uma escola que vem dos anos 80, mas que, como eu disse, ainda tem prática hoje em dia. Portanto, basicamente, é uma doutrina que se foca primeiramente e muito incisivamente na análise do contexto externo, ou seja, daquilo que acontece fora da empresa em termos de concorrência, em termos de posicionamento, como a própria escola refere, em termos de como nós lhes chamamos e como nós catalogamos, mas o que é facto é que é uma estratégia que dá muita atenção inicialmente àquilo que é a atratividade da indústria. E não a atratividade da indústria na perspectiva de que ela seja atrativa pelos seus produtos, mas sim por aquilo que são os fundamentos dos concorrentes, o que é a causa dos lucros dessa indústria. Portanto, uma empresa que está em determinada indústria posiciona-se em função dessa atratividade. E escolhe uma posição dominante. Portanto, depois escolhe em função do tipo de posicionamento que vai escolher sobre os rivais. E molda essa estratégia, portanto, fazendo uma ponte entre aquilo que define, que implementa e que executa. Esta estratégia competitiva procura alcançar a vantagem competitiva e consegue essa vantagem competitiva se a estratégia resultar, obviamente, numa posição dominante. E esta vantagem competitiva, até aqui, era aquilo que prevalecia até ao princípio do século. Entretanto, antes do final do século passado, portanto, início dos anos 90, emerge uma segunda escola. Mas eu vou ainda falar daquilo que é importante aqui reter, que é, nesta escola do posicionamento, escola de Porter, a estratégia competitiva, da importância deste modelo das 5 forças de fazer perceber que, sendo a rivalidade aquilo mais importante, estando no centro da estratégia, o que é que implica o desenvolvimento e a implementação da estratégia em função do que são os produtos substitutos, do que são a ameaça de eventuais novos concorrentes que se juntam, o poder de negociação, quer com clientes, ou seja, na fixação do preço, quer na perspectiva do que se paga para pagar os produtos aos fornecedores que nos fornecem alguns componentes, para dar um exemplo. E, portanto, perceber que é uma estratégia que se centra nesta rivalidade entre os concorrentes e se posiciona, então, neste contexto externo. Como é que esta vantagem competitiva, na perspectiva deste posicionamento estratégico, se consegue? Através de uma opção entre o que é uma diferenciação, ou seja, eu ter um produto, por exemplo, ou um serviço que se diferencia porque é um produto com mais atributos do que os meus concorrentes, ou um produto que eu vou tentar fabricar otimizando os custos, ou seja, liderando os custos de uma forma otimizada e, portanto, conseguindo uma posição em baixo custo para a empresa na produção do seu serviço ou do seu produto. Portanto, há aqui duas opções. Ou, como disse, nos diferenciamos e temos um produto distintivo e que, portanto, a concorrência não tem, chamada diferenciação, ou nós temos um produto mais comum, um produto mais comoditizado, mas que somos muito bons, digamos, a fabricá-lo ou a produzi-lo, e, portanto, conseguimos um custo baixo e, portanto, uma margem relativamente ao preço de venda boa, que nos permite ter a tal vantagem competitiva e conseguir dessa forma. Isto no âmbito de toda a indústria, entendermos a indústria como um todo. Podemos utilizar a mesma estratégia, mas focada apenas num segmento de negócio, e aí poder optar também ou por diferenciação ou por liderança de custo. Mas esta vantagem competitiva, como eu dizia há pouco, e agora vai emergir, digamos, após a escola de Porter, uma segunda escola, que é a escola dos recursos, portanto, a teoria baseada nos recursos. E esta teoria, aquilo que diz, e tem aplicação prática, portanto, é que a vantagem tem que ser sustentável. A vantagem competitiva tem que ser sustentável no tempo, ou seja, tem que ter um efeito de eficácia a longo prazo. E, portanto, isto são já exigências do contexto global em rápida mudança, porque quando esta doutrina aparece numa altura em que acontece a internet, acontece o princípio da digitalização, numa fase ainda inicial, mas que a globalização está assente numa grande mobilidade dos transportes e, portanto, de um outro peso do custo das matérias-primas e da formação do preço dos produtos. E aquilo que esta escola vem dizer, emergindo desta forma, já tomando por base, não vem contrariar a escola anterior, mas vem dizer
como é que se sustenta no tempo, como é que eu consigo garantir em 10 anos, em 5 anos, em 15, que a minha empresa vai ser eficaz, que os meus produtos vão ser competitivos, de que forma, e aqui o como tem um sublinhado valor e uma sublinhada importância, na perspectiva de que é com rotinas e com capacidades distintivas que se vai alcançar essa vantagem competitiva. Um forte tónico aqui na importância dos recursos serem heterogéneos, serem recursos o mais intangíveis possíveis, para não ser copiados, e inclusivamente se forma, através dos autores desta teoria, que estudam esta teoria, que estes recursos devem ser valiosos, raros, inimitáveis e não substituíveis, ou seja, insubstituíveis, não é? E, portanto, temos aqui 4 patamares de valorização dos recursos. Portanto, eles têm que ser valiosos, ou seja, eles têm que permitir que a empresa consiga implementar as estratégias de forma a melhorarem a sua performance e que o produto seja bem aceito pelo mercado. Tem que ser um produto raro, não está acessível, portanto, à maior parte dos concorrentes. Não é possível imitá-lo também, temos que fazer de forma que a concorrência tenha dificuldade de imitar e, portanto, criar aqui complexidade nesses recursos e torná-los insubstituíveis, ou seja, tornar quase impossível de haver um recurso estrategicamente equivalente a ele, não é? Portanto, isto é a forma que esta escola entendia. Ainda há bastante conhecimento desenvolvido a partir desta escola, com algumas evoluções, não obstante, obviamente, emergiram outras teorias, como vamos ver mais à frente. Mas esta teoria dos recursos evolui do N de Vrine, que tínhamos visto anteriormente, o N de ser um produto insubstituível, portanto a designação inglesa não substituível, que em português dá um insubstituível, evolui para VRIO, ou seja, a última letra passa de ser um N para um O, que é a questão da organização, ou seja, dos recursos que a organização tem internamente, aquilo que a organização faz bem internamente, aquilo que a organização é competente e é diferenciada no seu contributo para a estratégia, e realmente a organização é feita de pessoas, ela é insubstituível em termos de competência, ou seja, se as competências que temos são boas, se deixamos de ter, obviamente que se torna tudo muito mais difícil. Portanto, há aqui uma grande aposta na organização, há aqui uma grande aposta mesmo havendo recursos escassos e, portanto, se nós tivéssemos apenas recursos valiosos, recursos raros, a estratégia era basicamente muito pouco competitiva ou equiparável a uma outra empresa, mas ou até com uma vantagem competitiva mais temporária. O que é facto é que ela só se consegue se conseguirmos estes quatro itens que vimos anteriormente, com a questão da organização, a assumir aqui um papel muito importante na evolução da própria doutrina. Por volta do final do século, já a entrar, e com mais preponderância ali à volta de 2003, 2004, 2005, surgem dois autores que exploram bastante e que escrevem bastante e que estudam várias empresas e que concebem uma teoria que se chama a Estratégia do Oceano Azul. Aqui aparece a segunda teoria de posicionamento, porque, como se recordam, a primeira teoria que falei anteriormente dizia que a estratégia ou era seguida através de liderança de custos ou por diferenciação, ou seja, das duas uma. Não dava para fazer as duas coisas, entendia assim Porter e entendia assim até àquela altura a visão filosófica dessa estratégia, porque também havia uma realidade que não é já a mesma realidade que a estratégia do Oceano Azul vem partilhar. Portanto, há aqui, digamos, um contraponto entre o que são os oceanos vermelhos, ou seja, os oceanos sangrentos, oceanos onde há degladiação de preço, onde há guerra constante e disputa, muita concorrência e muita disputa pelo mercado, muita degradação de preços. E o que esta teoria diz é que é possível criar oceanos azuis, oceanos quase onde não há tubarões, onde não há sangue, onde não há concorrência e, portanto, onde é possível explorar um mercado que nunca foi explorado. Isso significar uma grande oportunidade, não é? Mas para isso, isto é tudo muito bonito, mas como é que se consegue lá chegar, não é? Pronto, aquilo que a estratégia do Oceano Azul diz é que é preciso criar muita singularidade à proposta de valor e criá-la de tal forma que ela se desloca do âmbito da concorrência. Portanto, a concorrência chegam inclusive a dizer
e a teoria defende isso, que é a concorrência torna-se irrelevante devido aos atributos únicos que se criam na proposta de valor, na nossa proposta de valor. Portanto, há um salto em valor grande, não é? Quer na organização, porquê? Porque o que eles vêm dizer precisamente é que é possível conciliar liderança de custos com diferenciação. É, digamos, o oposto ao que dizia Porter na sua teoria de vantagem competitiva e estratégia competitiva. Portanto, aqui há uma diferença, como disse, entre as estratégias do Oceano Vermelho e do Oceano Azul. A estratégia mais corrente, mais old school, digamos, é competir no mercado existente, é tentar vencer a concorrência, é tentar explorar a procura que já existe, mas depois é perseguir essa indecisão, essa escolha que vamos ter que fazer, que é ou vou para a diferenciação, vou ter que ter um produto diferenciado, ou vou ter que ter liderança de custos. Aqui não, a estratégia do Oceano Azul diz que é possível conciliar estes dois vetores, portanto, perseguir quer a diferenciação, quer a liderança de custos, que é possível ter um novo mercado, que é possível não ter concorrência, porque se vai para um espaço de mercado muito, muito vazio. E aqui consegue-se a tal que eles chamam de inovação de valor. Ou seja, esta inovação de valor é um casamento entre diferenciação e liderança de custos, como disse, mas que se traduz em valor, quer para a empresa, porque consegue gerir muito bem os seus custos e, portanto, ganhar dinheiro formando os preços e criando uma estratégia de precificação em que os preços estão altos e os custos estão baixos, exagerando para se perceber, mas na ótica do cliente, o cliente valoriza precisamente porque está disposto a pagar por aquele produto e a ter um produto com atributos singulares. Como é que se forma esta estratégia? Aqui eu utilizo um esquema abstrato que apenas compara aquilo que é o ambiente do Oceano Azul e o ambiente do Oceano Vermelho, ou da indústria comum, não é? E aquilo que se vai criar são dois atributos, ou pelo menos mais um e outro, que estão francamente acima daquilo que é valorizado pelo mercado, não é? O mercado valoriza pouco estes atributos, não é? E valorizará muito aqueles que estão cá em cima. Portanto, neste caso, estes, na melhor das hipóteses, na curva da indústria comum, este aqui, não é? E, portanto, ele cria mais diferenciação com atributos que não tem, e, portanto, torna-se uma proposta de valor única neste setor, deixa de parte a concorrência, não é? E é importante perceber que tanto pode ser num produto ou num serviço ou numa proposta de valor de low cost, como vamos ver a seguir um exemplo, como pode ser uma proposta premium, ou seja, como pode ser um produto altamente diferenciado. Portanto, mas é possível conciliar, como disse, e nós vamos ter o exemplo que vamos ver a seguir do Cirque du Soleil, que é um produto premium, e vamos ver uma companhia idêntica à Ryanair, que é a Southwest Airlines, americana, que foi a primeira companhia que estabeleceu esse critério no continente americano e que é abordada, digamos, pelos autores. Portanto, temos aqui, por exemplo, a comparação do Cirque du Soleil com os restantes circos, os circos mais regionais, circos menores e até os grandes circos, não é? E que se percebe que a proposta de valor na curva do Cirque du Soleil, temos o preço, apesar de ser alto, ou seja, um produto premium, em termos de preço, que se posiciona acima do preço dos outros circos, mas que depois desvaloriza o que são os astros circenses, os espetáculos com animais, o desconto para grupos, os espetáculos com vários picadeiros, mas depois enaltece a diversão e o humor, que também está próxima dos outros circos, mas que tem um tema muito específico para o espetáculo, ambientes refinados para os espectadores, várias produções, músicos e danças artísticas. Ok, aqui falamos portanto, de um produto premium, com atributos singulares, como vimos, e a entrar num Oceano Azul desta forma. Mas também podemos ter um produto low cost, como é a companhia aérea semelhante, por exemplo, à Ryanair, que nos é mais próxima de uma forma geográfica. Mas aqui a Southwest Airlines, o que é que disse? Que era possível ter a velocidade de um avião ao preço de um carro. Portanto, criou o atributo de conseguir ter um aspecto que o cliente valoriza, que o mercado valoriza, que é haver frequência de partidas de ponto a ponto, portanto, haver muitos voos e haver uma grande disponibilidade da companhia, a companhia é rápida a deslocar-se, não há tempos de espera, opta por outros aeroportos, como faz a Ryanair, e, portanto, isso transforma-se num atributo de valor que o mercado valoriza muito, ainda para mais, a baixo preço, comparando com outras
companhias e comparando com o custo dos carros. Portanto, coloca-se noutro mercado, num tal mercado azul, onde não há essa degradação da proposta de valor por outros fatores. E chega-se a esta curva de valor precisamente com a criação de atributos únicos, como se vê aqui, que atributos que o segmento de negócio não oferece, mas são muito valorizados e que se passam a oferecer nesta nova proposta de valor. Eliminamos aquilo que o mercado não valoriza todo, porque são atributos absolutamente dispensáveis para este mercado, porque a estratégia do Oceano Azul visa a captação do novo mercado, a oportunidade de conquistar um mercado que não está explorado, a oportunidade de alcançar não clientes, não é? O que são não clientes, não é? Passarem a ser clientes, e a reduzir, do ponto de vista dos custos, atributos que existem no mercado, mas são pouco valorizados, e levando outros que o mercado oferece de uma forma discreta e que são muito valorizados. Portanto, isto ao fim e ao cabo é uma otimização da proposta de valor. Vou-vos falar agora de um modelo estratégico mais recente, que está bastante enquadrado com aquilo que é o contexto da atualidade, muito vanguardista. Portanto, estamos a falar das capacidades dinâmicas, que é uma doutrina que explicita a importância da estratégia na perspectiva de que o mercado muda constantemente e de uma forma muito rápida. Portanto, é uma estratégia de movimento enquanto a outra estratégia de posicionamento. Portanto, a outra estratégia, digamos, é uma estratégia muito mais parada a uma realidade. Esta é uma estratégia que, pelo seu nome, quer ter outra dinâmica, quer ter outra atitude em termos de proatividade. Portanto, os pressupostos contextuais do seu modelo estratégico têm a ver com mercados que mudam, mas que são muito competitivos. E, portanto, há uma grande imprevisibilidade do que é o contexto global e que obriga, digamos, a descobrir oportunidades, tendo em conta que há essa grande dinâmica de inovação latente e que é preciso desenvolver para alcançar mercados que aceitam produtos e serviços que ainda não existem. E, portanto, a empresa tem que perceber e ter uma capacidade de integrar, criar e, de uma forma mais tardia no tempo, reconfigurar os seus recursos internos e os seus recursos externos. Ou seja, a empresa procura, através das capacidades dinâmicas, que se opõem àquilo que são capacidades comuns, entendamos o que são as capacidades comuns, o que são capacidades mais operacionais, mais estáticas e mais possíveis de serem imitadas, não é? As capacidades dinâmicas, como eu disse, são mais proativas, antecipam a captação da oportunidade, são mais adaptáveis e portanto, são mais... são fruto da empresa poder ser uma empresa ágil e com capacidade, por isso falo aqui em ambidestria, ou seja, na possibilidade da empresa com os seus braços, passa a expressão, poder, seja com o direito, seja com o esquerdo, conseguir ser ágil e adaptar-se à realidade dos mercados. E tem sempre propósitos muito específicos, sabem por antecipação, porque a sua proatividade tem a ver com essa antevisão, com essa leitura, e, portanto, provocam grandes mudanças na proposta de valor, porque têm essa capacidade de se anteciparem, de construir a oportunidade e de mais tarde transformarem a oportunidade, ou seja, fazerem dela outro salto de valor para o mercado. Ao fim e ao cabo, como? Dividindo o que é a estratégia em 3 momentos que têm que estar sempre, sendo o terceiro momento, o momento transforming aqui, utilizando a terminologia inglesa pela qual é conhecida, estes 3 grupos, ou seja, começar por antecipar, identificar, percepcionar as oportunidades e detectar ameaças do mercado, não é? Dos concorrentes e ameaças que podem pôr em causa o que se está a antecipar, que poderá ser uma oportunidade a construir a partir da empresa, não é? Até porque este movimento, que falamos, esta proatividade, desta doutrina das capacidades dinâmicas, tem precisamente a ver com a capacidade, simultaneamente, de
perceber uma oportunidade, mas de construí-la, de meter mãos à obra, de mobilizar recursos nesse sentido e de apreender essa oportunidade, ou seja, apoderarmos dela, construindo e capturando esse valor que está ali potencial, construindo esse valor para o mercado. E isto transforma-se, quando se consegue antecipar uma necessidade do mercado para um serviço ou para um produto, por exemplo, e se consegue levar a cabo e preencher essa lacuna que o mercado tinha, está-se a criar uma boa prática. Ao criar-se essa boa prática não é sustentada no tempo só porque é boa. Portanto, ela tem que voltar a ser repensada num período mais tardio, mas que no caso dos mercados altamente dinâmicos, ou seja, os mercados tecnológicos, como é óbvio, exigem muito maior rapidez de transformar e de reconfigurar essas capacidades específicas e dessas boas práticas. Portanto, quanto mais dinâmicos forem os mercados, ou seja, quanto mais tecnológicos forem os mercados, maior tem que ser a capacidade da empresa de ter essa capacidade de transformar e de reconfigurar os seus recursos e as suas capacidades específicas. Pronto, aqui para percebermos um bocadinho melhor do que é que estamos a falar. Estamos a falar de elementos que são componentes destas capacidades e de alguns indicadores destas capacidades. Por exemplo, a nível de elementos, o que são comportamentos e habilidades de mudança e de inovação, processos e rotinas na busca constante de inovação, no âmbito dos componentes, mecanismos de aprendizagem e de governança de conhecimento, ou seja, a empresa está muito preocupada em ter uma capacidade cognitiva nos seus recursos humanos de antecipar necessidades, de construir essas oportunidades e de uma forma mais tardia, transformá-la. E depois, em termos de indicadores, perceber a quantidade de geração de ideias, a introdução de rupturas no mercado, que mudanças organizacionais em termos de estruturas é preciso fazer, e o que é a inovação em termos de como é que se investe nessa inovação em termos de desenvolvimento de novos mercados para assegurar a continuidade deste processo. E aqui tenho um exemplo daquilo que são já a maior especificidade destes três aspectos da estratégia das capacidades dinâmicas, que é, ao fim e ao cabo, estes exemplos que temos aqui. Se pensarmos que, relativamente à parte de sensing, ou seja, à parte de identificação de oportunidades, de leitura de oportunidades, de identificação de oportunidades, processos analíticos como orientação ao mercado, orientação ao cliente, desenvolvimento de produto, desenvolver inovação, tudo isto são sistemas analíticos e capacidades, e em alguns casos individuais, para permitir que a empresa tenha essa capacidade de aprender, de percepcionar, de filtrar e, ao fim e ao cabo, decidir que oportunidades vai escolher para construir. E então, numa segunda fase, constrói internamente essas oportunidades. Portanto, a empresa está habilitada, porquê? Porque tem na sua filosofia uma cultura empreendedora, é uma empresa que utiliza a mudança para se renovar, em que o líder é uma figura que estimula constantemente a inovação, que expedita a inovação na criação da proposta de valor, e onde o conhecimento é transitório, ou seja, o conhecimento é criado, é armazenado e é repensado como é que vai ser evoluído numa perspectiva de longo prazo. Portanto, aqui há digamos, uma grande capacidade da empresa, uma grande elasticidade da empresa para conseguir substituir os seus próprios recursos, entendendo que é necessário ter essa estratégia, ter essa visão, e perceber que é só com essa adaptação, com essa substituição de recursos, por exemplo, alterar um modelo de negócio, criar uma nova forma de comunicar com o cliente. Portanto, tudo isso requer tomada de decisão dentro das empresas, que às vezes não há recursos para isso, ou exige criar equipas, ou exige criar novos recursos, mas é uma filosofia que estimula, portanto, a construção dessa oportunidade precisamente com estes princípios de mudança e de criação de formas de gerir o conhecimento e, como vos disse, mais tardiamente transformar essas boas práticas em práticas que continuam a ser boas práticas ou melhores práticas. Para terminar, deixo só aqui uma leve passagem sobre o que são as estratégias com regras simples. São estratégias que têm muito a ver com oportunidades passageiras e emergentes, muitas vezes ligadas a mercados tecnológicos, portanto, a mercados com necessidades de resposta rápida,
mercados que mudam o seu contexto rapidamente, e, portanto, a filosofia que está subjacente é uma filosofia de mais de crescimento do que estar propriamente a pensar logo em mera lucratividade inicial. Portanto, aquilo que se pretende é ganhar por simplicidade de implementação e rapidez e agilidade da estratégia, muito numa ótica de experimentar, mas de captar a oportunidade, porque temos uma cultura empreendedora e com uma simplicidade de regras, de guidelines, digamos, para implementar a estratégia no terreno, passam muito por uma liderança que está muito focada em inovação e muito focada apenas com foco de como é que vamos fazer, de como é que vamos alcançar e de criar essa agilidade que permita dar uma resposta muito rápida com bastante simplicidade. E não deixar-vos falar no que é Open Innovation, a inovação aberta, um modelo estratégico de iniciativas de inovação com terceiros, portanto com parcerias e com alianças estratégicas de outras empresas, às vezes até com concorrentes, e em que as oportunidades são criadas muitas vezes ou contratando conhecimento de fora, o que permite não ter que criar custos internos e conseguir custos menos pesados, não é? Por exemplo, no desenvolvimento de patentes, e aprender oportunidades em regime de internalização das equipas para ideias com potencial de mercado, ou seja, criar muitas vezes, trazer pessoas de fora das empresas provisoriamente, mas conseguir criar ideias e conseguir criar produtos e conseguir desenvolver mercado a partir de conhecimento de fora. Portanto, ter essa abertura para oportunidades contratando conhecimento externo, numa perspectiva de diversificação e de muita colaboração. Isto faz com que a empresa seja, muitas vezes, até ou seja, uma estratégia em que procuram uma grande proximidade com os clientes, porque muitas vezes são os clientes que se envolvem para sugerir criação de produtos, etc. Isto dá maior produtividade e mais rapidez no desenvolvimento dos projetos. Ao fim e ao cabo, e porque inovar a estratégia? Acho que não vim dar aqui nenhuma receita mágica, apenas falar um pouco do que é o contexto do estado da arte da estratégia, mas não deixar de dizer que não, ao fim e ao cabo, não há uma estratégia melhor que outra, porque depende do contexto, depende das características e do contexto da própria indústria, e do contexto externo, obviamente, mas é preciso perceber que realmente vantagem competitiva tem que ser sustentável, tem que haver um esforço. Estratégia tem precisamente a ver com esta sustentabilidade da estratégia no tempo, ou seja, como ela se aguenta em termos daquilo que é o seu intento, daquilo que pretende fazer, sabendo que os lucros são muito importantes e que é importante atingir esse patamar. Que a inovação não é possível se a própria gestão não for inovadora, ou seja, não vale a pena pensarmos em ter uma estratégia muito boa se o líder da empresa não for ou não estiver estimulado para a inovação, porque dizem a investigação científica a este propósito que os resultados não são bons em empresas que tentam inovar em que o líder não está envolvido com a inovação, portanto acaba por ser um esforço perdido. E que é preciso uma aprendizagem contínua, porque é isso que tem sido fator preponderante nestas últimas correntes que nós tivemos aqui a falar, onde a ambição, o compromisso e a importância da experimentação tem muito a ver com aquilo que se consegue fazer de dentro para fora, em que o que é atual hoje é muito mais um movimento do que o posicionamento, não é? Mas que é preciso ter uma cultura e ter valores dentro da empresa que permitam essa prática de gestão eficiente, como seja desburocratizar, como implementar políticas de meritocracia, como ter uma proatividade na formação de novas lideranças, ou seja, os líderes não podem ser sempre os mesmos, não é possível ter uma empresa a ser liderada sempre pela mesma figura, é preciso rejuvenescer essas lideranças a outros níveis na empresa, porque isso é promotor de nova inovação no futuro, e perceber que a conjuntura exige essa mudança, exige o desenvolvimento de capacidades internas nesta ótica mais vanguardista, muita flexibilidade e muita capacidade de adaptação. Obrigado pela vossa atenção, estou disposto a algumas questões, ou se quiserem que eu fale mais de algum aspecto que não tenha ficado tão bem percebido, estejam à vontade e muito obrigado. Mais uma vez, quer a Amy, quer a quem assistiu. Obrigado. Certo, Gonçalo. Muito obrigada pela apresentação.
por reforçar aqui a importância de inovarmos então a estratégia dos negócios face ao contexto atual. E, portanto, como o Gonçalo disse, eu dava aqui a palavra à audiência para, se quiserem colocar alguma questão ou esclarecer aqui algum tema, poderão ligar o microfone ou então escrever no chat. Já sei um sinal que terá ficado tudo muito esclarecido, Gonçalo. Não percebi. Eu penso que é um sinal de que ficou tudo esclarecido. Se não há questões... Ok. Muito bem. Olá, Gonçalo. Silvia, temos aqui uma questão. Boa tarde. Olá, é Sílvia. Tudo bem? Olá, boa tarde. Eu tenho o prazer de já ter trabalhado com o Gonçalo e penso que faltou aí... Sílvia Carvalho. Exatamente. Penso que faltou aí só acrescentar uma coisa que eu acho que é importante hoje em dia nas empresas e eu com o Gonçalo tive o prazer dele ter sido o meu líder e acho que quando há esta sinergia entre a classe operária, não é? Que neste momento acho que a união entre equipas, ou seja, o líder com os seus comerciais, no caso que éramos uma equipa, é muito bom haver essa empatia logo desde o início. Acho que isso acaba por sustentar também depois a conjuntura das empresas, não é? Ou seja, quando há esta sinergia entre líder e colaboradores, acho que tudo se torna mais fácil e com o Gonçalo realmente isto não é só teoria e eu comprovei que trabalhei com ele e foi sem dúvida dos melhores líderes que eu já... Muito obrigado, Sílvia. Não é? Ele não me pagou para isto. mas realmente tinha que dizer isto, que eu gostei muito de trabalhar com o Gonçalo, é uma pessoa muito dinâmica, acho que isso faz toda a diferença dentro das empresas, ele ouvia-nos, apesar de ser o líder, pedia-nos sempre a opinião para tudo, pedia-nos sempre se tínhamos novas estratégias, o que é que faríamos no lugar dele, e isso é muito bom quando há este tipo de sinergia entre chefias e colaboradores. Acho que é isto que também leva as empresas para a frente, a ver, lá está, a palavra empatia hoje em dia está muito na moda, mas eu depois ponho em causa se as pessoas sabem realmente o que é empatia. E realmente quando trabalhei com o Gonçalo pude comprovar que havia essa empatia, que havia esse respeito entre nós respeitarmos a posição do Gonçalo, mas o Gonçalo também respeitava muito a nossa posição e dava muito valor às nossas opiniões. Isso acho que nas empresas hoje em dia é tudo. E queria deixar os parabéns, que foi uma apresentação muito elucidativa e olha, e muito sucesso, é o que te desejo. Obrigado, para ti também. Tá? Beijinho. Obrigado, muito obrigado. Obrigado pelas tuas palavras. Nada. Obrigada, Sílvia. Não sei se mais alguém tem alguma questão ou apenas algum comentário a deixar. Enquanto aqui alguém se vai manifestando, vou deixar só aqui a nota de que nós vamos enviar um questionário de avaliação no seguimento desta Speed Talk e que vamos fazer acompanhar pela apresentação do Gonçalo e, portanto, também alguma questão, reparei, tem os contactos do Gonçalo, portanto, à partida poderão entrar em contacto diretamente com ele e ele assim esclarecerá. Eu penso que não temos mais nenhuma questão, portanto, vamos dar por encerrada aqui esta Speed Talk. Agradecer a todos os participantes e mais uma vez a Gonçalo a disponibilidade e convidar-vos a acompanharem a agenda da EMIN, tanto no nosso site como nas nossas redes sociais, para acompanharem os próximos eventos e atividades promovidos pela EMIN. Muito obrigado. Obrigada a todos, obrigada Gonçalo. E obrigado a EMIN também.